Deus abençoe a todos. Esperamos que ao final da reunião tenhamos melhor quando nós começamos. Quero ler em São Mateus 4. O tema é: quem anda em trevas não sabe para onde vai. Mas eu sei, alguém disse assim, mas eu sei, eu não estou em trevas. Foi Jesus que disse isso, já vou ler na Escritura depois. São Mateus 4, 12 ao 16. E também 23 ao 24, o mesmo capítulo. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. A Galileia mais ao norte de Israel. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além de Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. E os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Até aqui. Vamos ter uma palavra de oração. Que vocês se esforcem aí, que eu me esforçaria aqui para que tenhamos sucesso. Amém? Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá. Nosso coração está feliz. Eu estou feliz contigo, Senhor. Sou grato a ti pelo que tens feito por nós. Te agradeço imensamente. E peço mais uma vez, Senhor, onde nós erramos durante a semana, muitas informações, a mente rasgada muitas vezes, mas nós viemos aqui para te adorar, como foi cantado, e vem aqui para te adorar. Senhor, receba a nossa adoração, ajude-nos a estar aqui, o corpo, a alma e o espírito, para te adorar, Senhor, em plenitude, com intensidade, e que a tua palavra possa sair livre e fluentemente, de tal maneira que todos possam ser, ó Deus, edificados. Abençoa o pregador, abençoa a audiência, eu te peço e te agradeço mais uma vez, em teu santo e precioso nome. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Está conosco a irmã Cleusa. Ela veio com o irmão Jairo. Pode ficar sentada, irmão. Ela da Alvorada, ela veio acompanhando o irmão Jairo e a irmã Vela. Tem mais alguém? A irmã Cleusa, né? Visita. Ela ia vir outra vez, mas parece ter uma dificuldade. Então, que ela possa sentir-se bem aí no nosso meio, na adoração, lembrando assim que o Filho de Deus, quando chega na presença de Deus, é só ter um clima espiritual que esse filho, essa filha de Deus, saberá quem é seu pai. Daí está resolvido o problema. Amém. Eu quero ler também com vocês em São Mateus 11, mais uma escritura. Depois eu certamente vou comentar. São Mateus 11, do 20 ao 23. Passou então Jesus a increpar. Increpar quer dizer repreender. As cidades na qual ele operara numerosos milagres. Pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido com pano de saco cinza. Contudo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, tu te levarás porventura até os céus, descerás ao inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Então, nós vimos aqui, em São Mateus, eu não li do 4, 23, 24. Tá? Então, aqui nós lemos em São Mateus que Jesus, Nazaré é no sul de Israel. Eles foram morar mais ao norte, lá na beira do Jordão. Aquela cidadezinha, Zebulon, Naftali,
Cafarnaum. Daí Jesus, a Bíblia diz assim, que o povo que já estava em grande treva viu grande luz. Daí o versículo 23 e o 24 diz assim, e percorria Jesus toda a Galileia, ao redor do mar da Galileia, né? Ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidade e doenças entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, ultrapassou a fronteira de Israel. A sua fama percorreu toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Bem, irmãos, o que nós temos aqui? Nós temos um quadro, eu quero... Jesus, quando viu que João foi preso, ele foi para o norte, ali onde João foi preso, logo depois ele foi decapitado. Jesus foi para o norte. O que chama atenção, alguns, quando viram aquele homem chegando em Nazaré, a terra de Zebulon e Naftali, eles viram um homem. Quando Jesus estava ali na terra, fisicamente, ele disse assim, eu sou a luz do mundo. E para mim, ele é a luz do mundo. Se alguém não gosta, que existe extremismo em ambos os lados, da incredulidade e também da fé, da credulidade, existe extremismo. Eu lembrando que Deus é um Deus que seus filhos andam de uma forma equilibrada, central, no equilíbrio e sobriedade. Mas quando apareceu aquele homem pregando, ele praticamente foi expulso de Nazaré. E ele foi chamado, através da história, Jesus, como Jesus de Nazaré, porque ele foi criado e passou a maior parte do tempo na cidade de Nazaré. Essa cidade de Nazaré, ela era uma cidade portuária, certamente. Então, alguns, quando viram aquele homem vindo, eles viram em Jesus um homem, simplesmente um homem. Eu já vou ler a mensagem, e tu pode ter a mensagem. Quando seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. Parágrafo 70 até o 80 eu vou ler. E quando eles viram em Jesus aquele homem, e eles olharam, era um homem com os pés sujos, caminhando, pregando, um homem que dormia, que pescava, que chorava. Um homem que ia caminhando com o seu discipulado, ali no mar da Galileia, ele tirou alguns dos seus discípulos, que eram os pescadores, e o povo olhou e viu um homem. Quando olha para ti, vê um homem, vê uma mulher, é isso que eles olham. E quando eles olharam para Jesus, eles viram um homem. Se não fosse esse termo que eu desse, que eu dei, eu diria, um profeta vê diferente. A leitura do profeta é diferente da escritura. Aqueles que viram um homem, eles não viram o que Isaías, 800 anos antes, viu. Eles disseram assim, tem Beelzebu, é o filho de José. E ele não era filho de José. E ele, enfim, aqui estão seus irmãos conosco. Ele era um homem para alguns. Mas para Isaías, ele disse resplandecente luz. 800 anos antes ele viu uma resplandecente luz. 2000 anos antes João viu. 2000 anos antes João viu. Você entende? Eles veem diferente. Mas o incrédulo vê conforme a igreja, a denominação vê, ou conforme o diabo vê. E quando a pessoa não vê, aquilo é fanatismo. É doideira. Por isso que tu e eu, quando somos chamados para servir a Deus no Evangelho, tem que mostrar para eles como se vive, como se faz. A ponto de chegar a uma vida a bom termo. Então, Isaías viu, de 800 anos antes, um povo que estava em escuridão. Atenção, não era escuridão física, lá tinha sol, lá tinha mar, eles pescavam, eles comiam, eles bebiam, criavam os filhos. Mas Isaías viu assim um povo nas trevas, com todo o conforto e a segurança aparente que a vida dá. Mas quando ele viu Jesus chegando, dizia, terra de Zebulon, terra de Naftali,
a Galileia dos gentios viu uma grande luz. E aquela grande luz era um homem caminhando na beira da praia e pregando. Como é que eles viram grande luz? Um povo que vivia em trevas, recebendo e vendo uma grande luz. Teve uns que viram grande luz. Vocês vejam que uns olharam para Jesus e viram grande luz. O outro olharam para Jesus e viram nele um demônio, um Beelzebu, um que não respeitava os pioneiros, um que não respeitava os caciques da religião daquele dia. E as pessoas que ficaram e acompanharam os caciques, até o ano 70, eles foram cegados e foram destruídos e massacrados pelas legiões romanas. E o fim deles foi terrível. A última resistência contra os romanos foi na fortaleza de Massada. Tem ruínas ainda lá. É uma grande montanha, perto do Mar Morto. E eles não queriam se entregar para os romanos. O fim estava chegando, as falanges romanas. Se eles crescem em Daniel, eles saberiam que o reinado romano era o quarto reinado. Depois do reinado romano, na forma imperial ou da forma papal, tem só um reinado, que é o reino de Deus. O quinto reinado é o reinado eterno, que o seu reino não terá fim, diz a Bíblia. A última fortaleza, chamada Massada, eles botavam as crianças, os homens e as mulheres assim, e alguém era nomeado para degolar eles, para não cair na mão dos romanos. E os que degolavam, porque os romanos estavam avançando, era uma fortaleza, mas termina a comida, termina a água, não tem resistência. Quando dizia meu pai, contra a força, não há resistência. E os últimos se atiravam nos penhascos, se suicidavam se atirando no abismo. E Israel viu uma grande luz. E quando eles rejeitaram aquela luz, eles foram para as trevas, com as suas consequências. O moço rico, que encontrou Jesus, ele viu Jesus e ele chamou ele de bom mestre. Presta atenção aqui, o moço rico, ele viu Jesus, o mesmo Jesus que Isaías viu 800 anos antes, ele viu e chamou ele bom mestre. Reverenciou, respeitou, estava guardando a lei que tinha sido dada a eles para guardar, a lei, códigos morais, respeito à esposa, ao esposo, aos governantes, respeito às autoridades, respeito às leis naturais, porque quem bate de frente contra uma lei natural sofrerá as consequências. Você se disser assim, não tem gravidade, te atirar de 15 metros, tu morre, porque tem gravidade. Se tu não respeitar a lei da plantação, tu não obterá uma boa colheita. Se tu não respeitar a lei da botânica, da biologia, assim por diante, da lei da inércia ou da velocidade, o que quer que seja, você vai sofrer os danos que essa lei impõe àqueles que transgridem. O moço rico viu o mesmo Jesus e ele virou as costas, aquele moço rico. Eu quero ler na mensagem, quero que vocês... Foi surpreendente quando eu li isso aqui, irmão. Eu fiquei assim a semana toda, desde que eu li isso aqui e vi, porque tem momentos e momentos na leitura. Não pode ler com a mente rasgada pensando em outra coisa. Você tem que ler aqui. E é Deus que abre essas coisas para a gente em momentos especiais. A Bíblia, a mesma Bíblia, hoje ela se tornou diferente graças à mensagem que nos esclareceu aquilo que ele não sabia, que ali estava. O moço rico virou as costas para um homem. E esse homem que ele virou as costas era resplandecente luz. Esse homem era a luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo, disse ele assim. E eu creio nisso. E esse moço saiu, e saiu sem saber para onde. Ele não sabia para onde estava indo aquele moço. E quando ele rejeitou aquela luz, ele começou a ir para onde? Não existe outra alternativa. Ele saiu da luz e foi para as trevas. E essas trevas levou ele até o inferno. Ele era um moço rico, virou um homem rico,
E a Bíblia diz assim, até porque uma coisa é certa, irmão. Nós temos que nos arrepender. Arrependei-vos, diz a Bíblia. Tem que arrepender que nós estamos errados aqui. Porque o rico que não se arrependeu aqui, ele se arrependeu quando estava no inferno. E tem certos arrependimentos, mesmo para a vida cristã, para a vida prática, profissional, a vida conjugal, familiar, a vida comunitária, como quer que seja, profissional. Tem certas coisas que a pessoa se arrepende, às vezes tarde demais, não tem como reverter o quadro. Daí corre atrás do prejuízo, às vezes não consegue alcançar para reverter aquilo. Então esse moço, ele foi sem saber para onde estava indo. Se ele rejeita a luz, para onde é que ele vai? Para as trevas. Porque não existe uma terceira via. Daí esse moço rico, sem saber para onde ia. E o estado dele, que guardava a lei, como ele disse que guardava, e guardava realmente, ficou pior. A Bíblia diz que quando uma pessoa conhece a verdade, e vem, e começa aquele processo de santificação, e ele tem que santificar. O que é santificar? Tomar o que a Bíblia diz e parar de fazer o que é errado e começar a fazer o que é certo. Segundo o conceito da Bíblia. Isso é santificar-se. Santifica-os, Pai, na palavra. A tua palavra, Pai, é a verdade. A Bíblia é a verdade. E que alguém toma ela parcialmente não terá os mesmos efeitos que toma ela completamente. E esse moço, Jesus disse assim, um homem que vem e aceita e anda um pouco, e se ele retrocede, a Bíblia diz assim que o estado dele é tão pior, que ele, em vez de ter aquele espírito, que o moço rico, se ele nunca tivesse encontrado Jesus, o moço rico, ele seria um bom rapaz, simplesmente assim. Tem algumas pessoas que nunca encontraram Jesus, nunca viram a mensagem, nunca viram a Bíblia, seriam boas pessoas. Mas quando elas veem a Bíblia e rejeitam, a Bíblia diz que vem 7 espíritos e o estado delas fica pior. O que é 7 espíritos? Por quê? Jesus diz assim que o diabo quando vê e encontra, daí começa aquele trabalho de santificação. A pessoa para de beber, para de fumar, para disso, daquilo, aquilo outro, entende? E vem, e canta hino, e prega, e ora, e jejua, e faz as coisas certas, mas ele não entra completamente. É pegar, ou morrer, quando se vê a luz. Ou tu entra na luz, andai na luz, e serás a luz. A Bíblia quer dizer, vós sois a luz do mundo, disse Jesus para os discípulos. E quando a pessoa rejeita, ela tenta recuperar o tempo perdido, compensando o tempo que teve na igreja, como um rapaz disse a mim assim, a igreja cerceia muito, poda muita gente. Não é a igreja. A Bíblia, tu tem que morrer, para servir a Deus, tu tem que morrer, para aqueles princípios, aqueles valores que tu até então conhecia. Não tem como fazer diferente. E quando tu morre para ti mesmo, tu pode ver para Cristo. Porque se tu vive para ti mesmo, se eu vivo para mim mesmo, a nossa história seria completamente diferente. E os resultados também seriam diferentes. E o final também seria diferente. Os incrédulos, quando morrem, é um desespero. Mas o cristão, quando morre, ele sabe para onde está indo. Porque ele andou toda a vida na luz. Amém? E eu vou lendo na Escritura, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Por isso que as pessoas têm medo da morte. Porque se tu sabe quem você é e para onde você está indo, exigia um ímpio, até um ímpio, mas ele disse a coisa certa. A morte é um portal que se abre para te entrar aonde tu deveria chegar, aonde tu deve chegar. Enquanto aquele dia não chega, vamos aqui acertando, corrigindo, vigiando, amém? Dando alimento para o cachorro branco para que ele consiga vencer o cachorro preto. E quando o mancebo rejeitou Jesus, ele ficou pior. Imagina a pessoa vem, participa da ceia, daqui a pouco está fumando, bebendo, fumando maconha, prostituindo, adulterando, abandonando a família. E às vezes tem coragem de vir na igreja com outra mulher. E como nós não podemos expulsar ninguém, porque a nossa igreja tem um CNPJ, que é uma concessão estadual para nós termos a reunião aqui, nós não podemos expulsar ninguém. Não pense que a culpa é minha, que ele veio aqui com outro. Mas o que é isso? O estado dele ficou pior. Daí a mulher ficou muito velha, muito feia. O homem já não é mais aquele queridão como era antes. Entende? Por quê? Porque vem outros espíritos agora. Entende? Ele, em vez de mergulhar completamente na luz e ser absorvido pela luz, a Bíblia diz revestivos de Cristo. Quando a pessoa entra em Cristo, ninguém mais vai ver Jesus, vai ver nós mesmos. Por isso não vê mais no boteco, não vê mais ali, aqui, ali, fazendo as coisas que fazia antes. Agora a pessoa está revestida.
O que é a pintura? Um revestimento. O que é Jesus? Um revestimento. As pessoas não veem mais nós. Quem te viu, quem te vê, hein? Não é mais aquele. Claro que não é. Tem outro no comando. Amém. E esse moço, a Bíblia diz que Balaão foi para o seu lugar. A Bíblia diz que Judas foi para o seu próprio lugar. Jesus disse assim, melhor fora que ele não tivesse nascido, Judas, para fazer aquilo que ele fez. Balaão foi para o seu lugar. O moço rico foi para o seu lugar, que era uma sociedade próspera, incrédula, próspera. E o irmão Brana, atenção, o irmão Brana pode fazer isso porque ele é profeta. O irmão Brana diz que no enterro do homem rico, que foi uma multidão muito grande. O prefeito, as autoridades e as autoridades religiosas. E o que pregou no funeral dele fez assim, ó. Aqui está nosso irmão, precioso irmão, revelado. Elogiou ele. E ele disse assim, ó. E nesse momento, o nosso irmão, olha só, está no céu com Deus. O irmão Brana assim, que todos os que estavam ali ficaram satisfeitos e aplaudiram aquela pregação. Mas do outro lado do véu, a Bíblia diz que no inferno ele levantou os olhos. Você, do lado de cá, não pode receber honra da pessoa, entende? Que vai te prejudicar com essa honra. A Bíblia assim, isso acontece com aqueles que recebem a honra dos homens e não recebem a honra de Deus. Mas teve um outro, um jovem Saulo, também zeloso da lei de Deus. Ele viu o mesmo Jesus, ainda que de uma forma diferente. Saulo viu Jesus na forma de uma luz. O mancebo de qualidade viu Jesus na forma de um homem. Saulo viu Jesus na forma de uma luz. Ele viu o mesmo Jesus, Saulo. E Saulo tinha um pouquinho de luz. Assim como aquele mancebo de qualidade guardava a lei, Paulo também guardava a lei. Circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, mais zeloso que todos os jovens do meu tempo, diz o apóstolo Paulo. Entende? Zeloso pela lei de Deus desde o princípio. E quando ele viu Jesus, ele deu a vida. Sabe o que Deus disse para Ananias? Vai, pega Saulo, batiza Saulo, porque eu estou enviando ele como luz para os gentios. Amém! Amém! Aleluia! Aquele moço perseguidor da igreja agora é a luz para a igreja. E as epístolas dele, as escritas dele, são a base para o cristianismo, mesmo que não seja completo em algumas denominações, mas é a base. E mudou a face da civilização, os seus ensinamentos. Porque se ruim, com as epístolas de Paulo, sem elas seria pior. Seria o paganismo e a barbárie completa. E Paulo penetrou na luz, foi a luz para os gentios, chegou a ser luz para os gentios e serviu Jesus até a morte. E ele aumentou tanto a sua luz. Então, olha bem aqui o que diz a Bíblia aqui em São João. Só vou ler um versículo aqui, depois eu vou voltar. Respondeu-lhes ainda Jesus, São João 12:35. Ainda por um pouco, a luz está com vocês, convosco. Vocês têm que andar enquanto ainda tem luz. Meu Deus. Para que as trevas não vos apanhem. Porque se a luz não te apanha, as trevas te apanham. Ah, mas eu sou bonzinho. Se você só bom o suficiente, Jesus não precisava morrer na cruz para salvar nós. E quem anda... Atenção, São João 12:35. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Ele não sabe para onde está indo. Ele tem medo de tudo. Medo do desconhecido, medo do escuro, medo do fim do mundo. Eles estão desmaiando de terror e de tremor na expectativa, não das coisas que estão acontecendo agora. Eles têm medo realmente do que está por vir, a Bíblia diz. Sabiam disso? A Bíblia diz que eles têm medo do que está por vir. Porque isso que está agora, estava por vir, agora já veio. E eles acostumaram e estão normalizando aquilo que era errado virou certo. E o que era certo virou errado. Uma pessoa que crê em Deus é um perigo. Ele é um extremista. A pessoa que não crê em Deus também é um extremista. Mas se houver respeito, dá para haver convívio. O problema é a falta de respeito. Então, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Mas isso aqui eu não aceito, aquilo eu não aceito. Bom, eu aceito.
Deus falou. O irmão Branham assim, que Deus pensou. O Billy Paul disse assim, ó, Deus pensou, o profeta falou, eu creio. É uma frase que o Billy Paul disse, mas me soou bem. Assim é hoje, irmãos. Quando nós chegamos ante a luz, daí eu vou ler na mensagem. Quando chegamos ante a luz, se nós não aceitamos, atenção, se tu não aceita aquilo que tu ouve, porque a luz não é uma luz física, é luz espiritual. A lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, Senhor, é a tua palavra. Isso aqui ilumina nosso caminho, ilumina a nossa casa, ilumina o nosso lar. Se nós rejeitamos essa luz que chegou até nós, não é aquela foto ali que é a luz. Dali daquela foto, ali tinha 7 anjos. Se alguém não crê, isso é problema dele. Mas se eu creio, é para meu benefício, para mim. Amém? As pessoas dizem, oh, isso aqui eu não aceito, aquilo. Não é seu, cada um tem o direito de crer e descrer. Agora, os resultados, por hora, já estão bem melhor do que alguns que não creram. E no final se verá outra vez quem serve a Deus e quem não serve. E a Bíblia diz que Deus vai poupar. Atenção, a Bíblia diz que Deus vai poupar nós como o pai poupa ao filho que lhe serve. Porque tu pode ter 5 filhos, entende? Tu tem uma simpatia por aquele que te obedece, te serve. E tem o outro ali, entende, que te complica e te incomoda. É teu filho? É filho. Mas tu sabe, entende, que ele é filho porque é filho, biológico. Mas se ele servisse igual a esse outro aqui, seria mais fácil de obter algumas coisas do pai. Se não aceitarmos, irmão, a luz que veio hoje, e você veja que o irmão Branham fala, né? Que seria um dia no entardecer entre a luz e as trevas. E o irmão Branham diz que antes de morrer, ele viu cair sobre a humanidade um grande manto negro. E foi alterado completamente os valores, os princípios. Ele diz que a natureza está em fúria. O homem agride a natureza. Até um coelho, diz que até o coelho, se for acuado num canto, ele te ataca. Ele se defende. A natureza está dando a resposta daquilo que fizeram com ela. Se não aceitamos a luz, nós voltamos da onde? Para onde? Voltamos para as trevas. Não tem uma terceira alternativa. Luz ou trevas. E por que nós vimos a luz? Porque nós tínhamos um pouco de luz. Já vou mostrar para vocês aqui, ó. Tinha um pouco de luz quando vê a luz. Mas se não mergulha na luz, aquela luzinha que tinha apaga porque ele penetra nas trevas. Eu vou ler na mensagem. Mas eu não creio na mensagem. Está perdendo tempo aí dentro, filhote. Isso aqui é para quem crê na mensagem. Isso aqui é para quem crê na Bíblia, porque a Bíblia promete. As pessoas, mas não aceita o irmão Branham. Se não aceita o irmão Branham, não pode aceitar Paulo, não pode aceitar Jesus, não pode aceitar João. Porque todos eles estavam prometidos na Bíblia, tanto que o irmão Branham está prometido na Bíblia. Porque a Bíblia fala em Apocalipse 17 que haveria um 7º mensageiro. E se tem um 7º, irmão, é claro, que se tem um 7º degrau, é porque tem 6 degraus antes para chegar até o 7º. Você não pula daqui até o 7º, não. Se não aceitamos, voltamos ao lugar de onde saímos, as trevas. Daí, quando a pessoa vai para as trevas, ela tem medo de tudo, ela vai para a religião. O irmão Branham disse que Demas desamparou Paulo. O irmão Branham disse assim, eu não creio que Demas foi para os bailões, para os botecos, para os bares, beber. Ele foi para uma denominação. E se a pessoa diz que é da mensagem e comporta igual um denominacional, ele está enganado. Ele é um denominacional com um nome de mensagem. Eu posso botar aqui, essa é a igreja de Deus. Isso não quer dizer nada, fui eu que botei. Agora, se Deus escreve na frente lá, essa é a igreja de Deus, ponto final. É de Deus porque foi ele que escreveu. É Deus que põe. Aonde ele põe o seu nome, é que ele respeita. E se a pessoa volta para as trevas, irmão, dele não sabe para onde vai. Como nós lemos ali, aquele que anda em trevas não sabe para onde vai. Igual ao moço rico. Agora eu quero que vocês vejam aqui, ó. O povo da terra, para que se cumprisse, tem uma escritura. Se essa escritura de Isaías, irmão, tinha que se cumprir, é claro que essa escritura, com relação ao irmão Branham, com relação a nós aceitando o irmão Branham, um dia eu preguei uma mensagem, irmão, que assim como João viu, assim como, atenção, presta atenção, igreja, Malaquias, quando Malaquias viu
convertendo o coração dos filhos, dos pais, que é o Velho Testamento, aos filhos, que era a mensagem que estava chegando. Então você vê que Malaquias viu, entende, um mensageiro, que era João Batista, e ele viu pessoas ao redor de João Batista. Você entendeu? Então quando Malaquias viu, ele viu João Batista, e ele viu pessoas ao redor de João Batista na visão dele. Agora aqui que eu entro e você entra. Amém? Você observa que esse mesmo Malaquias também viu o sétimo anjo convertendo o coração dos filhos, nós, aos pais. Ele viu o sétimo anjo e viu pessoas ao redor, eu e você, na visão de Malaquias. Alguém estava na visão de Malaquias, porque ele viu alguém se convertendo ao coração dos pais, que era a doutrina apostólica. Você está satisfeito de Malaquias ter te visto? Malaquias não viu somente o irmão Branham. Malaquias não viu somente João. Ele viu também as pessoas que estavam ao seu redor e aceitando aquilo que ele tinha falado. Porque todos, irmão, Deus vê todos. Todos estão na visão de Deus. Só que a diferença é a seguinte: uns estão para bem, outros para mal. Porque com a indiferença que eu trato a Deus, Deus me tratará naquele dia. Jesus disse assim: se alguém se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele naquele dia. O que você se envergonhar? Pô, mas ele nunca se interessou pelo Evangelho, nunca se batizou, nunca se esforçou, nunca deixou de lado, entende? Aquelas coisas que eram notoriamente erradas. Irmão, caráter é uma conquista. Tu luta noite e dia para te manter. Muitas vezes nós temos amor, muitas vezes nós temos ira. A Bíblia chega a dizer assim: irai-vos, mas não pequeis. Às vezes nós ficamos chateados, enraivecidos, mas daí entra temperança, quer dizer domínio próprio, autocontrole. E quando nós fizemos isso, Deus disse assim: tem um problema? Deus disse assim: ó, minha é a vingança de Deus, deixa comigo que eu acerto. E deixa acontecer. Porque nós queremos agir, nós mostramos o nosso brilho. E o nosso brilho tem revide. E se Deus ataca, ninguém pode encontrar Deus, eles têm que tatear. Onde eles vão encontrar Deus para revidar? Ainda que tateando ou possam encontrar, não encontram. Então vocês vejam aqui, ó, que aquela terra, para que cumprisse que fora dito por intermédio do profeta Isaías, aquela terra o povo viu que estava em grandes trevas, viu grande luz. Ele viu grande luz. Oh, meu Deus. O São Mateus escreveu aqui, ele disse, ó, e percorria Jesus toda a Galileia. Ele chegou lá, o Nazareno, subiu de Nazaré, foi até a Galileia, lá em cima, lá, entende? E lá em cima na Galileia, Galileia, terra de Zebulon e Naftali, ele viu o povo em trevas e chegou aquela luz. E aquela luz chegou ali, irmãos, ó, e curando toda sorte de doenças. Fez sinais, prodígios, maravilha. Aquele homem simples. E nada parava perante Jesus. E ele simplesmente dominou tudo. E o povo foi abençoado com curas, maravilhas. Até no outro país, que é a Síria, que é a capital de Damasco, uma das cidades mais antigas do mundo, é Damasco. Está ali na Síria. Curando toda sorte de doença e enfermidades entre o povo. E Jesus foi fazendo sinais, e sinais, e sinais. E a sua fama correu por toda a Síria. E trouxeram-lhe então todos os doentes, não era um nem dois, era gente. Quem está lendo aí? Alguém tem a Bíblia aí? Então eu vou lendo aqui para você prestar atenção aí, certo? Acometido de várias enfermidades. O médico não tinha médico para diagnosticar, fazer um check-up geral para saber qual é o mal da enfermidade. Jesus chegava e curava de várias enfermidades. Nem era diagnosticado o caso. Ele chegava e curava. Mas a pessoa estava doente. Porque uma pessoa doente, irmão, ele tem cara de doente. E quando ele tem cara de doente, o Espírito de Deus fica batido. Ninguém fica bem. Tem gente que às vezes a pessoa está doente, vai 200 lá visitar. Não vai, pelo amor de Deus, não vai. Manda um bilhetinho, manda um telefonemazinho, um texto ali pelo telefone celular, manda ali, Deus abençoe, estamos orando. É muito melhor que levar 50 crianças lá correr dentro do pátio. Quando a pessoa está doente, eles querem descanso. Esse sou eu. Agora, se tu quer bastante visita quando está doente, venha visitar o teu doente. Convida para te ver como é que é. Tu nunca vai recuperar. Tem certas coisas que são sinistras. Nos Estados Unidos, é um hobby deles lá, bater foto com os mortos. Eles maquiam o morto americano é maquiado, preparado,
Parece que não é morto, só está de olhos fechados. Porque se os olhos estiverem abertos, o morto ele não tem expressão no olhar. O olhar do vivo ele tem vida, ele tem movimento. Mas o olhar do morto ele é estático, é parado. Isso eu digo porque tu vê o olho do morto assim é uma coisa terrível. Alguém já viu o olho do morto aberto? Tu sabe que é feio. Ele não tem brilho no olhar morto. E lá eles maquiam o morto e as pessoas batem foto. O tio, a tia, tu entendeu? Que coisa mórbida. Tem pessoas que, às vezes, vão no hospital e bate foto. Ó, o meu tio no hospital. O tio não quer nem fotografia, não quer nada. O tio, nem o pai, nem a mãe. O que ele quer é descansar. Ele está convalescendo, quer dizer, se recuperando da enfermidade. E tem pessoas que vão lá e deixam ele mais doente ainda. Bem, acometido de várias enfermidades e tormentos. Aqui já não é enfermidade física, é algo mental. E endemoniados. Endemoniado é aquele que cai, bate com a cabeça nas paredes e tal. Demônio mesmo. Jesus curava tudo, libertava. Lunático. E o lunático e o demoniado não é a mesma coisa, irmão? Não. Lunático é alguém que sofre a influência dos astros. Conforme a lua, ele é legal. E conforme a lua, ele está ruim. Daí tu vê bem se aquela pessoa é boazinha na minguante, na crescente, na nova ou na cheia. Lunático, ele sofre... Lembrando assim que lunático é aquele que sofre a influência da lua. Por isso que é chamado lunático. Paralítico, a pessoa paralisada. E ele os curou. Daí ele os curou. Ele fez sinais, prodígios e maravilha. E ele os curou. Quando ele os curou, aquela brilhante luz curando as enfermidades. Irmão, quando tu está doente, tudo que tu quer é ficar curado. Um dos bens maiores que existe, que Deus nos deu, é a saúde. O bem maior é a vida, mas um dos maiores bens que nós temos é a saúde. Saúde espiritual, saúde conjugal, saúde familiar, saúde financeira, saúde moral, saúde mental. Isso é muito bom. Tem pessoas que não têm nada fisicamente, fazem uma bateria de exame e não encontram nada. Mas ele está em tormento, ele está num hospício, no manicômio. Agora aqui eu quero que vocês vejam, ó. Depois de muitos milagres, prodígios e maravilha, Jesus veio aqui e disse assim, ó, lá 11 e 20, São Mateus, a mesma cidade, ele fez para eles tudo aquilo ali e eles não se mexeram, eles queriam só a cura, só a libertação física. Jesus passou a repreender a cidade dos quais ele operara numerosos milagres. Ele fez muito milagre naquela região. Como nós lemos, tu lê a sequência dessa escritura que eu te dei aqui. Pelo fato, eles viram tudo aquele milagre e não se arrependeram, pelo fato de não terem se arrependido. Quando a pessoa recebe uma cura divina, ela devia pensar assim, ó. Sabe o que Jesus fez quando ele curava uma pessoa? Ele dizia assim para a pessoa, ó, vai e não peques mais, para que não te suceda pior. Então, a pessoa foi curada. Uma vez eu dava reunião ali no Hamburgo, São Leopoldo, lá com o irmão Luí, ali na irmã Filhinha, na irmã Nair, e tinha uma mulher que pedia oração para ir para o baile depois, disse que ficou tão boa da oração que passou a noite toda dançando. Não foi para isso que Deus nos curou. Deus curou para te andar sem dores. Amém? Daí tu caminha por dentro do teu pátio, tu vai, oh, coisa boa andar sem dor. Porque algumas pessoas só entenderão que é bom andar sem dor é exatamente naquele momento que ela está doente. Quando tu está doente, irmão, uma pessoa doente não vale nada. A mulher deita na cama, não varre a casa, não lava a louça, não lava a roupa, não passa a roupa, não faz comida, tu olha assim. É bravo. Tomara que passe essa fase uma vez, sabe? É assim, o homem em casa não faz nada, desanimado. E às vezes o homem está bom, atenção, e às vezes o homem está bom, ele está fisicamente bom, mas está em depressão. Daí está aleteado no canto, dormindo, se rolando que nem um cachorro, no tapete ali, entende? E a mulher, não vai ir, fulano, trabalhar? Pois é, eu não estou ligado. Ele vai, a gente só dá com a cara na parede, tal. O pior de tudo é quando ele arruma um serviço que mandar no patrão na segunda semana. Numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido, ele repreendeu eles. Ai de ti, Corazim. Corazim, irmão, é uma cidade. Ai de ti, Betsaida. É outra cidade.
Quer dizer, ele está xingando a cidade que ele operou milagres e não se arrependeram. Porque se em Tiro, essa cidade de Tiro, irmão, tem hoje ainda lá no Líbano. Sabia disso? Hoje tem a cidade de Tiro no Líbano. Tiro e Sidom, outra cidade. Tivesse operado os milagres que vós fizeram, há muito elas teriam se arrependido sob o pano de saco e cinza. Quer dizer, se Tiro, atenção, se Tiro e Sidom vissem que vocês viram os milagres, libertação, cura, eles teriam se arrependido. Mas vocês viram e não se arrependeram. Quer dizer, vê o evangelho, vê a luz e quer continuar nas trevas. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum. Essa escritura aqui, irmão, tu lê a mensagem escolhendo uma noiva, irmão Bana usa para Los Angeles. E tu, Los Angeles, que se chama... Tu, cidade, se chama Cidade dos Anjos. Tu será afundado até o fundo do mar, porque tu vê os sinais, sabe? Chega em Los Angeles, no templo Ângelos, que era da Quadrangular, parece uma coisa assim, da Aimee McPherson. O irmão Branco chegava lá e pregava. Aí chegou um profeta, dons, misericórdia, cura divina, o menino Nick sendo curado do câncer, aquele outro sendo curado do câncer, os médicos rejeitando o pagamento, porque eles viram o milagre de Deus. A minha pergunta é, Los Angeles se arrependeu? Bota vídeo na internet de Los Angeles. É uma miséria. As pessoas morando na rua, drogados, fentanil. Como é que é o nome dessa droga que tem para aí? Fentanil? É uma coisa assim, eu não sei dizer o nome, tá acabando com os jovens. A maior passeata gay do mundo está lá. Eles se arrependeram? Depois de ver um profeta? Não. Daí o irmão Branco assim, tu descerás até o inferno, Los Angeles. Está decidido. Depois que o irmão Branco disse isso, os geólogos descobriram que havia uma fenda. E uma das fendas, das placas tectônicas maiores do mundo, mais famosas, se chama a Fenda de Santo André, ou San Andreas. Tem 800, 900 quilômetros de comprimento. Há uma rachadura assim, tem de ponta a ponta. Aquilo ali, lembrando assim que aquilo está sobre um banco de areia. Areia não tem base nenhuma. E o profeta disse assim, eu vi, diz um branco, o mar e até o deserto. Agora esse é um profeta. Enquanto os outros estão fumando carnaval lá, fazendo passeata gay e fazendo filme lá em Hollywood, e tem a mansão dos ricos lá, é o bairro, eu não sei pronunciar o nome, Beverly Hills. Hills é colina, é coxilha, montanha. O outro nome não sei o que significa. Queimou esse templo lá, foi um terror. Aquelas mansões riquíssimas, queimou assim, virou uma miséria. Aqueles portões retorcidos, as casas lindas, as mansões, e não tinha água suficiente. O que é isso? Eles se arrependeram? Não. Se eles rejeitam a luz, para onde eles vão? Para as trevas de onde saíram. Irmãos, todos nós estávamos em trevas. Eu sei onde eu estive, tu tem que saber onde você esteve. Ninguém chegou bonzinho perante Deus. Você tem que avançar. Penetra na luz, tu te torna um com a luz. O irmão Branco tem pessoas que batem de frente com a luz. O profeta diz, tem a Estátua da Liberdade, eu acho que na ilha de Manhattan, em Nova York. A Estátua da Liberdade tem uma luz. Aquela luz que os soldados adoram ver quando voltam da guerra, quando vêm do estrangeiro, de navio. E eles pulam e gritam, satisfeitos que estão chegando à sua terra. A Estátua da Liberdade foi um presente da França para os Estados Unidos, em gratidão pelo que os Estados Unidos fez para vencer o nazismo na Europa. E os passarinhos, à noite ou de dia, eles vêm e batem na luz. Eles, às vezes, a luz não é para te bater nela. A luz é para te ser iluminado por ela e ver onde é que você pisa. Uma branci, isso é o que tem acontecido com alguns. Eles, às vezes, aceitar a luz. Os benefícios da luz, eles vão e batem de frente com a luz. Daí eles perecem. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura ao teu céu? Ah, nós temos bem a cidade de Los Angeles. Cidade de Los Angeles, irmão, te vendo? Ela vai de Porto Alegre a Caxias. De população, assim, é enorme. Tem em torno de 100 a 100 e poucos quilômetros Se em Sodoma se tivesse sido operado, vê, os milagres que em ti se fizeram, Cafarnaum, Sodoma teria ela permanecido até o dia de hoje.
Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. A mensagem, rapidamente, tem ainda uns minutos. Vale a pena. Parágrafo 70. Lembrando ler sobre o Eliseu orando para que Deus dê vista ao seu rapaz, Geazi. E é assim hoje à noite, parágrafo 70. Você pode ter uma visão muito boa em seus olhos, mas é em seu espírito. Você pode entender o que é uma palavra prometida para esse dia? Quer dizer, ele tem uma boa visão, entende, nos olhos físicos, mas espiritualmente é cego. Ele não vê a palavra prometida, é cego. É a promessa de Deus. Deus entra, então abre seus olhos. Ou é ele, não é? Ele prometeu. Observe que foi por dentro que ele abriu os olhos de quem ele era. Agora, se ele pode entrar dentro de você, hoje à noite, a sua linha de fé, ele pode abrir seus olhos para mostrar que Hebreus 13, 8, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se ele puder entrar e abrir seus olhos, ele fará o mesmo agora. Atenção, igreja. Assim como ele fez com aquela mulher no poço. Falamos sobre isso na noite passada. Se aquela mulher não aceitasse Jesus, irmão, ela nem entrava na Bíblia. Ela entrou na Escritura, a mulher samaritana, no poço, porque ela aceitou Jesus. Ela entrou para a Escritura. São João 4. Observem, ela sabia pela Escritura o que ele deveria ser. Irmão, não tem uma igreja aqui em Sabranga que não saiba que Jesus é o Salvador. Não tem uma igreja que não saiba que Jesus vai vir, ou viria, ou veio. Você entende? Agora, essa era a parte boa daquela mulher. Só que aquela mulher sabia. Atenção, igreja, que quando Jesus viesse, ela sabia como ele seria. E quando a pessoa está esperando algo e não sabe como é, nem como vai ser, por que as pessoas chegam no aeroporto, tem alguém com cartaz, fulano de tal? Eu cheguei no aeroporto de Campo Grande, daí tinha um irmão me esperando lá, entende? Daí tem que ter um cartaz esperando fulano, certo? Para se identificar. Se tu vai te encontrar com alguém, tu dá uma placa do teu carro, ou o modelo do teu carro, tal, e a roupa que tu está também. Daí a pessoa te espera você com aquela definição ali, com aquelas características ali. Então, o que adianta esperar algo se a pessoa não sabe o que está esperando? Agora, essa é a parte boa daquela mulher. Ela sabia pelas Escrituras o que ele deveria ser. Muitos de nós, hoje em dia, não sabemos pelas Escrituras o que ele é hoje. Muitos de nós não sabemos pela Escritura quem Jesus é hoje. E muita gente com a mensagem na mão, com a Bíblia, mas eles são bons para pular e para brincar de trenzinho dentro da igreja com o apoio e o incentivo dos líderes que, não tendo recursos para ensinar a igreja, levar um tempo de repouso, eles ensinam eles a correr e a dar liberdade. E as pessoas sentem-se bem por correr, pular, até pular corda. E correr, pular, e gritar, se abraçar, libera hormônios do prazer e da satisfação. Deus estava lá. Não, não estava. Eu me lembro que eu estava na animação, as pessoas estavam falando língua estranha. Vamos se reunir aqui, olha aqui. Quando estão no meio desse fogo agora aqui. Eles pulando, então, vamos orar para a irmã que está no hospital. Aqui não tinha fogo nenhum. O que tinha ali era por entusiasmo. Um entusiasmo infantil. Eu digo isso que eu vi, irmão. Agora, essa é a parte boa. Muitos de nós, hoje em dia, não sabemos pelas Escrituras o que ele é hoje. Nós colocamos em uma manjedoura todo Natal. No final do ano vai ter muito Jesus nos presépios por aí. O que eu me admiro a um pai cristão dá para as crianças umas orelhinhas de coelho na Páscoa. Por favor, não faz isso. Não estimula. Diga a verdade. O irmão Branco preparava a árvore de Natal. Mas vê se eles estão preparando ainda hoje lá. Nós o colocamos em uma manjedoura todo Natal. Sim, pegamos um coelho de Páscoa e fazíamos sua ressurreição. E as pessoas continuam perdidas e não se sabem nada igual. Mas essa mulher sabia, ela tinha somente no fundo do seu coração, estava aquela semente, como eu descrevi para o meu bom amigo Jack Moore, hoje. Como aqueles fariseus, os fariseus agora, o religioso. E os fariseus, irmão, eram a melhor classe de religiosos que tinha lá. Eles criam em anjo, criam em ressurreição. Os saduceus não criam nem em anjo, nem em ressurreição. Para que tem uma igreja, uma religião dessa que não crê em nada? Eu prefiro nem ter. Como aqueles fariseus no lado negro aqui,
Seu coração estava negro lá atrás, os fariseus. Eles não tinham vida para começar. E eles ficaram um pouco mais iluminados. Então os fariseus, teoricamente, eles ficaram mais iluminados, porque eles tinham que pregar para o povo. Eles tinham um pouquinho de luz, tipo Laodiceia, só um pouquinho de luz naquele círculo lá. Aí que tá. Mas quando a luz vem, se aquela luz ali não crescer, ela apaga e escurece completamente, igual a Laodiceia. Eles foram mais iluminados ao longo do tempo, porque os fariseus, eles eram religiosos e ajudavam. Os fariseus ajudavam a manter as leis que Deus tinha enviado através de Moisés. E quando a palavra lá no começo brilhava, através da palavra, a Bíblia, para eles, eles estavam andando. Mas lá atrás eles não tinham luz. Mas agora tinha um pouquinho de luz para conduzir o povo naquela luz farisaica, vamos dizer assim. Aqui estava essa pequena prostituta de má fama. Ela nem podia ir em Jerusalém, ela estava em Samaria, que era das 10, Samaria, capital das 10 tribos que tinha se separado. A sua primeira vida aqui, a prostituta, é horrível, meu irmão. Era a mais negra possível de sua vida. Que Deus guarde nossa família, filhos, netos, tudo isso aí, sabe? É vergonhoso, é horrível, é deprimente. Uma vez, no tempo da denominação ainda, um irmão passou assim, viu uma prostituta, de em pé ali, com a sua bolsinha. Ele olhou para ela num momento de lucidez, ele chorou amargamente. É o salário do pecado. O cansaço, o ultraje, a vergonha, entende? E a forma de ganhar a sua vida. Ela era uma prostituta. Em segundo lugar, no fundo, havia apenas um pouquinho de luz. Ela era uma prostituta, porque ela tinha uma concepção do que seria o Messias. Ela tinha um conceito de que seria o Messias. Aqui estava Jesus entre eles. E aqui estava Jesus entre eles. E quando Jesus, ele fez o sinal messiânico e mostrou quem ele era e tudo mais, os fariseus tinham um pouquinho de luz, escureceu tudo para eles quando ele mostrou o sinal messiânico. Quando o irmão Bruno revelou o coração, as denominações escureceram tudo. A pessoa quando encontrava o irmão Bruno, ele saía iluminado ou então mais escuro ainda. Porque quando chega perante a luz, entende? Ou a pessoa se torna aquela luz, ou ela abraça aquela luz, ou então ela vai ficar mais escura a sua condição. Eu vou ler novamente. Quando Jesus fez o sinal messiânico, mostrou quem ele era, tudo mais, escureceu tudo para aqueles fariseus. E eles, quem tem a mensagem aí, parágrafo 73. E esses fariseus, que tinham um pouquinho de luz, voltaram para a escuridão. A pessoa vem, participa da ceia, como eu já tive casos aqui, entende? E depois ele vai para a maconha, o snook, entende? Dando explicação. E ele não admite estar na escuridão. Está na escuridão, sim. Não existe duas luzes. E não existe duas escuridão. Já falei para vocês que fisicamente o conceito de escuridão é a ausência de luz. E quando a pessoa não toma aquilo que foi falado, ele volta para a escuridão. É uma questão que a pessoa não aceita nem a ideia. Daí, João Batista eu creio, Jesus eu creio, em fulano eu creio, mas no Mombrano não creio. Não creio nos outros também, creio em tudo, não creio em nada. Porque é uma promessa igual a tantos outros. E eu quero chegar perante Deus, irmão. Sou eu. Eu quero chegar perante Deus como alguém que creu na mensagem do sétimo anjo. Eu quero chegar perante Deus como alguém que Malaquias viu retornando o meu coração ao coração dos pais. Porque para aceitar a mensagem que o Mombrana prega, é a mesma coisa que aceitar a mensagem de Paulo, porque eu prego a mesma mensagem que Paulo pregou. Amém? Isso é voltar o coração dos filhos aos pais apostólicos. Amém. Se eu tenho alguns gritos aqui, dá um descontinho para mim, tá? Eles voltaram para a escuridão. Quantas pessoas aqui que estiveram aqui e que a gente vê na rua, eles mergulham na escuridão. Esse tempo alguém falou para o Maurício ali, Maurício, final de semana eu passo nos inferninhos. Alguém sabe o que é inferninho? Levante a mão se alguém sabe. É as baladas mais pesadas que tem. Como é que vai botar um sujeito identificado dentro do teu carro? Se ele entrar ali, dentro, aquilo... Porque não pelo espírito, mas pelo o vírus, a sujeira física que tem ali.
Se der uma abafa, como diz a polícia quando bate, uma blitz, né? Tu está preso se estiver com ele. Porque eles não te conhecem, mas conhecem ele. Se tu anda com ele, porque é da turma dele. Eles não tinham nada para se ancorar. Eles o chamaram de Beelzebu. Aqueles fariseus que tinham a Bíblia, que tinham um pouquinho de luz, chamaram Jesus de Beelzebu, um diabo. E aquela luz que eles tinham, os fariseus, se apagou e pereceram nela. Aqui estava essa mulher, no escuro de tantos pecados, mas em seu coração ela sabia que seria o Messias. E tu sabe por que nós estamos aqui? E sabe por que nós estamos nos sentindo bem? Que nós sabemos quem é o Messias hoje. Senão nós ia chamar isso aqui de luzinha e aquilo ali de nuvenzinha, igual a alguns endemoniados que chamam isso. Mas a culpa é dele? É dele. Mas a culpa é de quem ensinou ele assim. Que está lá em grande honra. E alguns são promovidos a bispo exatamente por condenar. Isso. Ela sabia que sinal ele mostraria, e assim que ele disse a ela, ele disse para ela, me dá de beber água. Imagina, né? Caminhando a pé no sol quente da Palestina. Ele pediu, era um homem com sede pedindo água para uma mulher desconhecida. Ele estava entrando em contato com seu espírito para ver onde ela estava. E ela disse, não é costume. Tu sendo judeu pedir água para mim que sou samaritana. E ele disse, se você soubesse com quem está falando, ela estava falando com Jesus. Você me pediria para beber. Daí que ela disse, me dá essa água. E a água que eu te der, mulher, tu nunca mais terás sede. Daí ela disse, então me dá essa água. Ela não tinha entendido que não era uma água líquido, física, era uma água espiritual. E a conversa continuou. Imediatamente ele encontrou exatamente onde estavam os seus pensamentos dela e onde estava e o que estava em seu coração. Ela sabia naquele momento que quando o Messias chegasse, o Messias... Atenção, igreja, Sapiranga. O Mobrando está afirmando mais uma vez aqui, ó, que a samaritana sabia mais do que alguns pregadores dualistas da mensagem. Ela sabia, a samaritana, que quando o Messias chegasse, o Messias tinha que ser Deus. E o Messias era Deus. Deus é a palavra. A palavra discerne os pensamentos do coração. Você entende? Eu não sei o que está no teu coração aí, ó. Mas uma coisa eu sei. Se tu já está cansado nesta hora, e a reunião termina, tem uma coisa errada aí. Tu devia prestar bem até o fim, quando eu encerrar aqui, você sabe que encerrou. Você sabe que as pessoas ficam chateadas quando termina o baile? Agora vamos tocar hoje, uma saideira, diz assim. Sabe o que o pessoal faz assim? Passaram a noite acordado e querem, está terminando, preciso dormir. Você viu que estágio de loucura eles estão? A palavra discerne os pensamentos do coração. Eu não sei o que está no teu coração, eu sei o que está no meu. E isso é o que havia nos profetas. Aquela mulher sabia mais, atenção, olha como o Mobrando disse sobre a samaritana, aquela mulher, a samaritana, sabia mais do que a metade dos pregadores da América sabe hoje. Você diz, só dos Estados Unidos. Não, a América, irmão, é 3 Américas. A América é todo o continente americano. Ninguém sabia disso. A América Central, que é no meio do Mar do Caribe, aquela região ali, Canal do Panamá, América do Norte e a América do Sul, que somos nós aqui. Mas a América é um continente só. Tanto é que eles brigam, às vezes, politicamente, para dar a América, segundo a doutrina Monroe, América para os americanos, não para os europeus. Aquela mulher sabia mais do que a metade dos pregadores da América. Atenção, o irmão Branham não dizia metade dos crentes, ele disse dos pregadores. Agora, se os pregadores não sabem, o que sabe os crentes, se o pregador que está ali não sabe? A coisa triste é, o pregador chega assim, irmão, eu não sei porque Deus me colocou aqui. Só um pouquinho. Se Deus coloca, irmão Branham, que Deus chama um homem, ele equipa. O que é equipa? Dá recurso, fluência, capacidade. Eu não tenho estudo, eu sou um analfabeto, não sei o que. Analfabeto, o que é? Porque não, a plena era científica, entende? Eu sou muito humilde, aprendi ali na Bíblia, e nem sei o que estou fazendo esse pulpe. Eu estou exagerando? Eu já vi fazer isso.
A pessoa, irmão, Deus chama um homem, ele equipa. O que é equipa? Dá condições, dá equipamento para ele fazer aquele serviço que Deus chamou ele. Já vou lá. Ele sabia mais que os pregadores já não está falando dos leigos, sabe hoje à noite, isso é certo, isso é exatamente certo. E ela naquela condição, mas vejam, ela foi ordenada para a luz tão logo que aquela luz rompeu. E ela pensava que ela era apenas, ela pensava que ele era apenas um homem comum, talvez com uma proposta. E ela disse, olha, nosso pai adoraram nessa montanha, e tu dizes em Jerusalém, sendo judeu, e assim por diante, a conversa. Ele disse, vai buscar teu marido e vem aqui. E ela disse, eu não tenho marido. Disse, você disse certo, você já teve 5. Estava com o 6º que não era marido dela. Observem, aquele pontinho de luz, aquela luzinha que ela tinha, ela começou a brilhar. Aquele pontinho de luz, de saber quem ele era, parecia que podia ser assim. Irmãos, pensa bem, Deus, Criador dos céus e da terra, se fez carne e visitou aquela mulher. Jesus disse assim para os discípulos, me convém passar por Samaria. Você sabia que o judeu não podia ir a Samaria? Eles eram obrigados de morte. Me convém. Por quê? Porque tinha conveniência. Porque aquele Deus que criou os céus e a terra e sabia quem aceitaria e quem rejeitaria, ele sabia quando encontrasse aquela mulher, ele sabia que ela aceitaria. Ele sabia que ela estava escrita no livro da vida. Ele sabia qual seria o resultado daquele encontro entre os dois. E ele sabia também, quando uma mensagem caísse em tua mão, qual seria a tua reação quando caísse um folheto em tuas mãos. Ele não desistiu de ti. Tem um hino que diz assim, Deus não desiste de mim. Não tem assim? Eu preciso... Não pode nem. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de mim. Agora, se tu insistir bastante, ele te larga. Porque a Bíblia diz que ninguém arrebata elas, as minhas ovelhas das minhas mãos. Mas se a ovelha fizer assim, ó, Senhor, levanta esse dedinho aqui, levanta esse aqui, eu vou sair por aqui. Tá bom, não te força nada. Mas os resultados serão diferentes daquele que ficou na minha mão. E é no fim que se verá um monte de coisa, irmãos. Mas veja, ela foi ordenada para a luz, tão logo aquela luz rompeu. E ela pensava que ele era apenas um homem. Olha, eu estou aqui embaixo dele. Senhor, percebo que tu és um profeta. E eu sei, isso ela sabia, que era muito importante, que quando o Messias chegar, é isso que ele vai fazer. O que tu está fazendo, ou seja, revelando os corações. Então, quando o irmão Branham revelava os corações da pessoa, porque o Messias veio. Amém? Amém? Como aparece um louco que diz que ele não veio, como que o irmão Branham podia saber o que estava no coração de uma pessoa se o Messias não estivesse ali? Porque é só o Messias que revela os corações. Irmãos, é um estado de demência, vocês não acham? Só que não veio como eles queriam. Mais adiante, na reunião, acusação, nós vamos ler o parágrafo que vocês guardam lá, pode precisar dele. Eu sei. Ele disse, eu sou. Ela disse, isso é tudo. Estão vendo? Toda a sua escuridão ficou branca. Toda a escuridão da samaritana clareou. Toda a minha escuridão clareou. Toda a tua escuridão clareou. Entrou um tempo de repouso, estou confiado nisso. Nisso estamos confiados. Eu preguei o mesmo evangelho de Paulo. Você não pode dizer aqui que está confiado nisso, se tu não tem um corpo lá que gritou, nisso estamos confiados. Daí, meu corpo celestial está lá, tal. Não está lá. Se aqui ele diz que não confia como o Branham disse. Você não acha que isso aí é terrível? A pessoa tem certeza que tem um representante, um corpo celestial, e ele diz aqui que não confia no Branham. Os que estão lá são aqueles que confiaram. Nisso estamos confiados. Amém? Você entendeu como é que se faz a leitura da mensagem? Você entendeu como é que faz uma interpretação de texto? Toda a sua escuridão ficou branca. Muito obrigado, Senhor. Todo o branco dos fariseus ficou preto. Você está me seguindo agora aqui, ó? Rejeitou, preteia. Se aceitou, fica mais claro. E a luz do justo é como a luz da aurora. Vai clareando até ser dia perfeito. Daí no dia perfeito tu vê as coisas claramente. Tu faz a leitura claramente das coisas. Porque se tu tem medo, isso Deus não gosta que tenha medo. Ele quer que você confie que Ele está na direção. Que Ele está te dirigindo. E que Ele cuide de ti. E que tudo
hoje eu escutei alguém falando, e eu achei tão importante que eu já tinha lido isso. Tudo contribui para o bem daqueles que Deus ama, que contribui para, segundo o seu propósito. Tu tem que saber qual é o propósito que nasceu. Tem que saber por que tu chegou a 50, a 20, a 30 anos. Tem que ter um propósito isso aí. Quantas pessoas morrem em acidente de Covid? As pessoas morreram de medo antes do Covid chegar. Tem pessoas que morrem umas quantas vezes antes de morrer. Esse é o covarde. O covarde morre muitas vezes antes de morrer. E o herói e o valente não morrem nunca. Ele entra para a história. Apesar que entra uma segura para a história aí, que eu não queria estar no lugar deles também. Então. Todo o branco dos fariseus ficou preto ao rejeitá-lo. Você entendeu quando alguém rejeita a mensagem? Como é que fica a situação dele? Ah, mas eu creio. Entendeu? Se não crê, entende? É tudo certo ou é tudo errado? Essa é a diferença. Brilhando a luz através da palavra. Vê? Porque o nome dela havia sido colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E ela reconheceu Jesus, né? Ela o reconheceu. Vê como é que está aqui. Tem um o grandão no meio da frase. E ela o reconheceu. Quando ela viu Jesus, ela o reconheceu imediatamente. Veja que és profeta. Tu és o Messias. A Bíblia diz que ela adorou ele. E é por isso que uns olham aqui e não reconhecem. Por isso que eu olho aqui e reconheci imediatamente. Apocalipse 10:1. Amém! Eu olho aqui e reconheci imediatamente. Apocalipse 10:1. Olha ali e reconheci imediatamente o Logos que veio de Deus. E era esse Logos que ressuscitava os mortos, esse Logos que curava os enfermos, era esse Logos que fazia aquilo. Irmão, esse Logos, na reunião de Mombrana, fez a perna do menino crescer 35 centímetros. Botou o olho naquela menina, daí... pensei qual é a cor que quer. Eu não sei, ela sendo cega, ela não sabia o que era a cor. Ela ouviu dizer que o azul é muito bonito. Toma os olhos de azul. Amém! Esse é o Logos. Amém? Na reunião do profeta é o Logos. Amém? Luz. Amém? No entardecer, haverá luz no entardecer. Aqui chegou a luz no entardecer. E as pessoas falam sobre isso e não entenderam. Um dia eu dei um tapa naquele quadro, caiu o quadro. Entende? Para mim isso aqui me é familiar. Para mim isso aqui me é familiar. Para mim isso aqui, eu preguei sobre amnésia espiritual. Para mim isso aqui é familiar. Para mim isso aqui é familiar. Para quem entra ali cru, é fanatismo. Então segue teu caminho, eu sigo o meu. Veremos no final quem está certo. Porque vai chegar um dia em que todas as coisas serão mostradas. Quem é o certo e quem é o errado. Porque é certo e errado segundo o conceito de Deus, o que é certo e o que é errado. Amém! Amém! Bate palma para Jesus aí. Apocalipse 10:1, me é familiar. Amém. Apocalipse 10:7, me é familiar. Amém! Você entendeu? As pessoas têm dificuldade com aquilo que poderia ajudá-los. Lembrando que eles crucificaram aquele que poderia ajudá-los. E eles rejeitam aquilo que poderia ajudá-los. O que eles fizeram? Rejeitaram Jesus e abraçaram Barrabás. Eles adoram o bandoleiro. Já me disse assim, ó. Todo mundo ama o bandoleiro, o bandido. Eles não gostam do justo. E ela o reconheceu imediatamente. Meu Deus, eu podia parar aqui. Mas eu quero chegar um pouquinho mais adiante ainda. Vou rápido. Você espera aí, amanhã não tem reunião, amanhã você pode descansar. Deus pegou aquela pequena semente que estava deitada atrás de toda aquela sujeira vulgar de uma prostituta e tudo mais e limpou-a. Amém. O que Deus nos limpou, hein? Eu deixei de fumar. Não deixou nada. Foi Deus que tirou de você esse espírito, Mombrana disse. Nós não somos capazes de nos libertar sozinhos. Foi para isso que ele veio. Foi para purificá-los com o amor que o Pai lhes dera antes da fundação do mundo. Amém? Sinto-me religioso. Eu também, Mombrana. Quando sei que essa é a verdade. Não é aquele que quer nem o que corre, mas é Deus. Amém? Não quando você fez o quanto você não fez. Ninguém procurou Deus. Deus te procurou. E se você disse assim, eu não quero, lembrando-se que você vai rejeitar Deus a última vez, depois não te procura mais.
Eu preguei uma mensagem em Lajeado, lembrando assim que Deus veio e nos deu um presente. Portas na porta, uma coisa assim. Lembrando assim, se alguém bate na tua casa, para te dar um presente, bate, e tu olha, vê o presente que tu está dando para ele. Entende? E tu não abre a porta, se eu for, então, Brano, você sabe o que eu faço? Eu nunca mais vou na tua casa. Eu fui te dar um presente, não quis. E Deus veio trazer o presente. Eu falei um dia sobre o presente de Deus. Presente de Deus. Jesus, né? Uma lembrança que a pessoa louca pega o presente, o louco, o seu profeta disse, né? O louco ganhou um presente, ele pegou o presente, botou no lixo e ficou com o papelzinho do presente. Quer dizer, é um estado de demência. Porque não é o papel que enrola o presente. É o presente que está dentro daquela caixinha. Ele fica brincando caixinha. Ele está demente. Lembrando assim, e Deus veio para te dar o maior presente que ele podia dar para a humanidade. Seu filho unigênito. E você não abre a porta. Isso é amor. Ele continua batendo. Eu estou à porta e bato. E a pessoa diz, não sei se eu vou ir. Para mim, tu não faz favor, meu irmão. Para mim, eu não faço favor para ti estar aqui. Eu faço isso aqui com intensidade, com amor, e você recebe isso aí em contrapartida da mesma intensidade. Amém? É uma parceria. Ovelha, pastor. A audiência, pregador. Certo? Não tem pastor sem audiência. Mas não tem audiência sem pastor. Por isso que essa ideia do play não tem... Como pode tirar o quintuple de fezes da frente ali? Quando a luz brilhou, os fariseus disseram, isso eu já ouvi essas coisas antes, uma luzinha. É um vidente. Então tudo ficou preto para eles. Eles disseram que a luzinha, Jesus era um vidente, que já vi essa historinha de luzinha. Eu emprestei uma mensagem para um rapaz, ele começou a ler assim, daí falou que tinha uma luzinha, a cabeça membrana, ele me devolveu. Tu leu tão rápido? E ele disse, essa história de luzinha para mim aí, já estou até aqui de luzinha, sabe? Eu digo, pois é, e essa luzinha aí me atraiu. Amém? Tu viu? Ele rejeitou e foi em direção às trevas, para o seu lugar. E eu aceitei. E estou aqui pela graça de Deus. E se eu não morrer até o final do ano, irmão, eu prometo para vocês que o ano que vem estarei aqui. Você entende? Firme, forte. Um dia falei com alguém. Estamos falando eu e a irmã Salete ali com alguém. Ela disse, mas vocês estão bem, tem a idade de vocês. Eles vão ver como eu vou estar bem. É depois que eu vou sair desse corpo velho, sofrido, cansado aqui. Deus verão. Esse aqui é um corpo de dores, entendeu? Não é o ideal, mas se tu cuidar bem dele, tu tem que saber, entender que tu tem que cuidar disso aqui como o templo. Tem pessoas que comem que nem um condenado. Está agredindo o templo. Tem pessoas que não comem nada, e jejua. O Bruno falou de uma mulher que jejuou tanto, nem a chapa não cabia na boca, murchou tudo. Entendeu? Ela ficou esquelética, entendeu? Tu tem que saber que tem que ter manter um controle perfeito entre corpo, alma e espírito, daí dá um equilíbrio. Tu não é só espírito e também não é só corpo. Rápido, irmão, não. Tá bom, tá bom. Tudo ficou preto para eles, chamaram de Bezu. E quando alguém diz que no vizinho e essa coisinha, tudo ficou preto para eles. Teve um que até a casa pegou fogo. Como? Mas a instalação estava boa? Tá? Não sei. E essa pequena mulher no escuro aqui em cima, mas iluminada aqui embaixo, ela disse, eu sei quando o Messias vem. Eu estou procurando por ele. E quando ele vier, ele fará isso que Jesus estava fazendo. Tu deves ser o profeta dele. A samaritana disse para Jesus. E ele disse, não, eu não sou profeta, eu sou ele, o Messias. Amém. Ela disse, abre aspas, venham ver um homem que me contou as coisas que eu fiz. Não é esta a palavra que discerne os pensamentos do coração? Não é o próprio Messias? Ela deveria estar nos Estados Unidos. Ela também devia estar passada pelo Rio Grande do Sul, Sapiranga, Brasil. Ela devia vir. Ela deveria estar nos Estados Unidos pregando hoje à noite. Lembrando disso aqui, ela podia até pregar. Embora eu seja contra a mulher pregadora, mas ela podia pregar. E ela deveria estar aqui fazendo algo assim. Mostrando a algum desses companheiros o que é o Messias. Amém. O irmão Brando admitiu que a samaritana podia ensinar alguns que estão com a mensagem na mão, com a Bíblia na mão, para ensinar o que é o Messias. Que adianta a pessoa ter uma coisa que você não sabe usar?
E que bem vai fazer a pessoa ter a Bíblia se ela não entende a Bíblia. Que bem vai fazer ter a mensagem se ela não entende a mensagem. Deus abençoe você, siga em pé, vamos para a ceia. Esse é o conteúdo. Tá bem? Amém. Você entendeu? Quem tem luz, mergulha na luz. E ele se torna luz. E quem anda em trevas não sabe para onde vai. Na colônia, irmão, quem morou na colônia? Eu acho que o Mundino, quem mais ali? As pessoas que moraram na colônia sabem. As pessoas só passeavam de noite como noite de lua, né? Se quem tivesse a lanterna, o chamado foque, era um luxo. Uma escuridão completa. Mas de dia, amém. Era ótimo. Vamos ler a escritura então da ceia. Tomei bastante tempo de vocês, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Isso aqui, na verdade, é um grito de alerta.